Bom dia, meus queridos, para mais um estudo da Palavra do Senhor. E o título hoje é Juiz de toda a terra. Vamos ver isso de acordo com a Palavra de Deus, amém? Muito bom. Juiz de toda a terra. Antes, vamos orar, agradecer ao Senhor por mais um dia, pelo pão de cada dia que Ele tem nos concedido no dia de hoje, amém? Vamos lá. Senhor nosso Deus, graças nós te damos pela tua santa paciência, pela tua misericórdia e bondade para com teus filhos. Obrigado, Senhor meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós e continua fazendo. Nos inspira com o poder do Espírito Santo, abre a nossa mente e nosso coração para entender as tuas santas palavras neste momento. Juiz de toda a terra. Graças te damos, Senhor, por essa misericórdia que o Senhor tem para conosco. Em nome de Jesus Cristo, nosso querido, amado Jesus, amado nosso Deus. Amém. Amados, juiz de toda a terra, pouco antes da destruição de Sodoma, um episódio curioso ocorreu ali na planície de Mari. Deus visitou Abraão ali, e prometeu que ele e Sara teria, ali um filho, de cuja descendência viria o Messias. Muito bem. Jesus, de fato, veio da linhagem de Abraão, como está lá em Gálatas 3,16. Tá? Então a história, nós podemos voltar aqui a história para as cidades ímpias, das planícies. Queridos, antes de Deus anunciar a destruição de Sodoma e Gomorra, antes dele fazer isso daí, Deus anunciou a promessa de que Abraão e Sara teriam um filho e da sua linhagem veria Jesus Cristo. Antes da destruição que Deus deu ali de Sodoma e Gomorra. Antes da destruição, Deus deu também uma grande esperança. Gênesis 18, 17 a 22. Gênesis 18, 17 a 22, está escrito assim, diz o Senhor, ocultei a Abraão o que estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu escolhi para que ordene os seus filhos e sua casa depois dele, a fim de que guarde o caminho do Senhor e pratique a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado, ao seu respeito. Muito bem. Disse mais o Senhor, versículo 20. Como é feito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado e o seu pecado se tem agravado muito. O pecado de Sodoma e Gomorra se agravou muito. Deus continua. Descerei e verei de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até a mim, e se assim não é, sabê-lo-ei. Versículo 22. Então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma. Porém, Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. Deus, antes de tudo isso, já tinha feito uma visita a Abraão, conversando com ele, dizendo que ele e Sara teriam um filho, que veria Jesus Cristo. Agora, lá na frente, aparece 3 pessoas na frente dele
E um desses era Jesus, que vinha para destruir aquelas duas cidades perversas, cheias de pecado. Não tinha mais jeito, não tinha como. Deus fez de tudo, mas não tinha mais jeito. O Senhor é justo. Queridos, um dos três aqui era o Senhor. Era o Senhor Jesus. Era o YHWH, tá? O Deus Filho. Interessante, né, que esse YHWH, né, é o tetragrama que aplica para o Pai e também para o Filho. O YHWH, tetragrama, o nome de Deus. Agora, o que chama nossa atenção aqui, nesse texto, é que Deus primeiro deu a promessa para Abraão que do seu filho, né, viria Jesus Cristo. Da sua descendência nasceria Jesus Cristo, da descendência de Abraão. Assim como Deus não destruiu Sodoma e Gomorra antes de consumir, né, Sodoma e Gomorra, assim como Deus fez, ele comunicou isso tudo a Abraão, que da sua descendência viria Jesus Cristo, tá? Deus revela aos seus servos e aos profetas aquilo que o que deve acontecer. Deus não deve explicações para ninguém, mas ele escolheu revelar seus planos para a raça humana. Deus não precisa dar explicação de nada. Mas ele escolheu fazer isso. Deus gosta de dialogar com os filhos dele, como fez com Abraão. Querido, como Deus fala também em Amós, que não faz nada sem revelar aos seus servos e aos seus profetas. Amós 3:7, né? Deus permaneceu com Abraão enquanto os dois anjos foram às cidades ímpias, Sodoma e Gomorra. É impossível, você lendo dentro da Bíblia, é impossível não pensar que Deus usará os anjos em Apocalipse, que realiza a mesma tarefa nos últimos dias, chamando o povo de Deus que vive em Babilônia para sair de Babilônia. Apocalipse capítulo 18, versículo 4 à frente. Deus tem um povo em Babilônia, meu querido irmão. Assim como Deus foi lá e falou para Abraão que ia fazer com Sodoma e Gomorra, assim como Deus falou para Abraão que nasceria filho dele e descendências que veria Jesus, e isso foi fato e aconteceu. Não era Ismael, era Isaac. Então, meu querido, assim Deus também revela para Abraão que ia acontecer com aquela cidade. Deus está nos revelando nas profecias o que vai acontecer com esse mundo. Deus está revelando para os seus profetas, para seus seguidores, proclamar as 3 mensagens angélicas o que vai acontecer com esse mundo. Meu amado, Deus tem um povo em Babilônia e Deus está usando a mensagem dos 3 anjos, né? E Deus está usando a voz poderosa do 4º anjo, de Apocalipse capítulo 18, que prega essas 3 mensagens angélicas de forma compacta e poderosa, dizendo em alta voz: sai dela, povo meu. Deus está usando esses 4 anjos na terra para dizer: sai dela, povo meu. Esse povo vai se unir a quem? Quando sair de lá, esse povo de Babilônia. Esse povo vai se unir a quem? Aos que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus Cristo, meu querido irmão. É isso aí. Veja que o Deus da Bíblia, o nosso Deus, ele dialoga com você e ele fala com você, tá? Assim como fez com Abraão em Gênesis 18, 25 a 33. Gênesis 18,
25 a 33, ele fala assim: longe de ti fazeres tal coisas, né? Matares o justo como ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti, não fará justiça ao juiz de toda a terra? Abraão intercedendo junto ao Deus pelos homens. Abraão, quando Deus falou que ia destruir Sodoma e Gomorra. Então disse o Senhor: se eu achar ali, Abraão, se eu achar ali, versículo 26, em Sodoma, 50 justos dentro da cidade, pouparei a cidade toda por amor deles. 50 dentro da cidade, dentro das duas, aí. Disse mais Abraão: eis que me atrevo a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza. Abraão disse: na hipótese de faltarem 5 para 50 justos, destruirá por isso toda a cidade? Olha o que Deus falou para Abraão. Deus só quer salvar. Deus falou, e ele respondeu: não a destruirei, se eu achar ali 45. Abraão viu que não tinha jeito, disse ainda mais Abraão: se porventura houver ali 40, respondeu: não farei por amor dos 40, não destruirei. Deus falou para ele. Insistiu ainda Abraão. Ele queria interceder pelo povo. É por isso que Deus amava ele. Não se ire, ó Senhor, falarei ainda. Se houver porventura ali 30, respondeu o Senhor: não farei. Se eu encontrar ali 30, não destruirei. Continuou Abraão: eis que me atrevi a falar ao Senhor de novo. Se porventura houver ali 20, respondeu o Senhor: não destruirei, por amor dos 20. Aí Abraão apelou. Disse ainda Abraão, né? Respondeu, tendo cessado, disse ainda Abraão: se porventura houver ali 10, respondeu o Senhor, sabe o quê? Não destruirei, pelo amor desses 10. Tendo cessado de falar a Abraão, retirou-se o Senhor. Abraão voltou para o seu lugar. Abraão voltou para o seu lugar. Você vê Deus dialogando com seus filhos. E Deus viu o amor que Abraão tinha pelo povo. Meu querido irmão e minha querida irmã, que Deus de misericórdia é esse, né? Que fez tudo. Deus pouparia Sodoma e Gomorra se ali tivesse só 10 justos. Mas, queridos, somente Ló, só Ló. Nem sua mulher, nem filhas. Só Ló. Só um. Veja que a intenção de Deus é salvar. Não é destruir. Mas chegará um momento que Deus vai destruir o ímpio, porque eles se agarraram ao pecado. Não tem jeito. Deus ama o pecador, meu querido, mas odeia o pecado. Tá? Amados, Abraão está aqui como um símbolo, né, que devemos agir. Nós devemos interceder pelos perdidos, sabia? Que nem Abraão fez. Nós deveremos nos preocupar com eles. Nós somos instrumentos de Deus para pregar as 3 mensagens angélicas. Nós temos que também falar com o Senhor. Poupa ele, Senhor. Poupa ela. Ajuda-nos. Deus tem uma resposta. A resposta que Ele quer é que você seja
um pregador e prega as 3 mensagens angélicas e traz aquele povo de lá de Babilônia. Deus tem uma grande multidão em Babilônia, esperando ser chamado para se unir aos que guardam os mandamentos de Deus. E Deus está usando nós para isso. Que Deus derrame sobre você e sobre mim, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, o Espírito Santo, para dizer a este povo de Deus que ele está chamando: sai dela, povo meu. Meus amados, o juiz de toda a terra. Nosso Deus é juiz de toda a terra. E ele sempre está comunicando para mim e para você o que ele vai fazer. Deixou as profecias, deixou tudo escrito. Assim como ele deixou e foi falar com Sodoma e Gomorra, para Abraão que ia fazer, assim também, queridos, ele está falando para nós, para aqueles que lêem a Bíblia, para aqueles que aceitam Jesus, para aqueles que guardam os mandamentos de Deus, para aqueles que andam nos seus preceitos, seus estatutos. Deus revela aos seus servos e aos seus profetas o que vai acontecer. E deixou essa missão para nós pregar as 3 mensagens angélicas, para dizer assim: sai dela, povo meu. Para não receber os castigos que elas vão receber. Queridos, sai de Babilônia, ele está falando. Deus tem um povo lá. Deus tem um povo do outro lado também, que precisa pregar essas 3 mensagens. Você está preparado? Não se preocupe. Ele derrama o Espírito Santo sobre você e você fica preparado. Amém? Por isso que eu falo para vocês aí, compartilhe. Mostre isso para as pessoas. Já é o Espírito Santo te ajudando, a te preparando para os caminhos do Senhor. Próximo estudo. O juízo pré-advento. É amanhã. É o último dessa semana. É amanhã. Tá bom? O juízo pré-advento. Aleluia. Vamos ver isso amanhã. Tá bom? Que a graça e a paz do Senhor esteja com você, nos preparando para essa segunda vinda de Jesus Cristo. Aleluia. Bendito seja nosso Senhor Jesus. Que fez de tudo e continua fazendo para tirar o povo de Babilônia, e ele está chamando: vem, povo meu, sai dela. Aleluia. Tchau, pessoal. Até amanhã. Juízo pré-advento. Encerrando o estudo da semana. Tá bom? Dá um like, compartilha, se inscreve aí no canal. Vamos junto. Vamos espalhar a mensagem do Senhor para o mundo, enquanto nós podemos. Vamos tomar água, que água é vida. Tchau, pessoal.